Imagine um céu ardendo em harmonia, até que um único ato de traição estremece os pilares do universo. Lúcifer, o mais deslumbrante dos anjos, forjado com sabedoria e beleza incomparáveis, se volta contra Deus e acende uma guerra cósmica que ainda reverbera. Seus olhos ardem de orgulho, sua voz troveja: serei semelhante ao Altíssimo. Mas essa revolta o arremessa das alturas do céu às profundezas da terra, arrastando consigo um terço dos anjos. Agora coloque essa imagem ao lado de outra cena de Apocalipse, capítulo 20. Um anjo misterioso desce, uma corrente radiante numa mão e a chave de um abismo sombrio na outra. Com autoridade implacável, ele prende Satanás, o grande enganador, e o tranca por 1000 anos, silenciando o caos que atormentava as nações. Quem é esse anjo? Seria Jesus, o Rei dos Reis que detém as chaves da morte? Miguel, o guerreiro que já enfrentou o dragão antes? Ou Abaddon, o enigmático guardião do abismo? A Escritura mantém o nome oculto, mas o mistério vibra de significado. Isto não é apenas uma história sobre anjos e batalhas celestiais. É uma história sobre orgulho, redenção e o destino da humanidade. O que a queda de Lúcifer e o aprisionamento de Satanás revelam sobre nossas escolhas, e como eventos separados por eras alcançam a sua vida agora. Fique comigo. O que vem a seguir pode surpreender você. Se esse conflito cósmico intriga você e quer descobrir o que ele significa para a sua vida, inscreva-se no Bíblia agora e toque no botão de like para não perder nenhum detalhe. Nos comentários diga: você acha que o anjo é Jesus, Miguel ou outro ser celestial? Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa dela. E continue assistindo, porque a história de Lúcifer e o destino de Satanás está apenas começando. Para compreender o peso dessa guerra, precisamos voltar ao princípio, quando um anjo radiante, moldado em perfeição, escolheu o orgulho em vez da obediência. Lúcifer, cujo nome significa portador de luz, não era um anjo comum. Ele era uma obra-prima celestial, um reflexo da glória divina, posicionado tão perto do trono de Deus que sua própria presença iluminava os céus. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 12, ele é chamado de selo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza incomparável, adornado com pedras preciosas que cintilavam como estrelas. Como querubim ungido, sua tarefa era sagrada: proteger o trono, guardar o santuário santo, espelhar a majestade do Criador. Imagine uma inteligência afiada por profundo discernimento, uma voz capaz de reunir legiões e reger a harmonia. Sua beleza não era apenas exterior. Ela irradiava a glória de Deus, como se fosse um espelho vivo do divino. E Lúcifer sabia disso. Ouvia a reverência dos anjos, sentia o peso do posto. Mas algo começou a se torcer por dentro. A mesma sabedoria que o distinguia alimentou uma ideia perigosa. Por que alguém deveria estar acima de mim? Se ele era tão glorioso, tão completo, por que não poderia ser igual ao Criador? Ezequiel capítulo 28, versículo 17, aponta a virada. Seu coração se exaltou por causa de sua beleza. Sua sabedoria foi corrompida por seu esplendor. O orgulho, sutil como uma longa sombra ao entardecer, criou raízes em sua alma. Não era mera vaidade, era ambição audaciosa. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, capturam o voto proibido. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele não cobiçava apenas poder, cobiçava o lugar de Deus, a adoração devida somente ao Criador. Para ele, quase parecia racional. Dominava mistérios além do alcance dos outros.
Sua beleza refletia a glória divina como nenhuma outra criatura. Sua autoridade era inquestionável. Mas Lúcifer esqueceu uma verdade fundamental. Por mais magnífica que uma criação se torne, ela nunca pode tomar o lugar de seu Criador. Essa ambição incendiou uma revolta que remodelaria o cosmos. Mas e se algo mais profundo fervesse sob seu orgulho? Eis um pensamento intrigante. Talvez Lúcifer não tenha sido movido apenas por poder. Talvez ardesse de inveja da humanidade. Parece estranho à primeira vista, mas considere. Desde o início, o plano de Deus era enviar seu Filho como humano para redimir a criação. Um amor tão intenso que colocou os seres humanos numa posição de honra assombrosa. Diferente dos anjos, criados como servos espirituais, os humanos carregam a imagem de Deus com uma capacidade única de amar livremente, de escolher o Criador ou rejeitá-lo. Essa liberdade, esse poder de amar genuinamente, os anjos não possuem da mesma maneira. Talvez ao perceber que a humanidade ocuparia um lugar especial no coração de Deus, Lúcifer tenha sentido uma inveja abrasadora. Ele, o anjo perfeito, assistia a seres frágeis feitos do pó receberem um privilégio que jamais compartilharia. Essa inveja pode ter alimentado sua rebelião. Em Gênesis capítulo 3, versículo 5, ao tentar Eva, suas palavras revelam sua obsessão. Sereis como Deus. Ele ofereceu à humanidade exatamente aquilo que ele próprio cobiçou: o direito de definir o bem e o mal, de ser igual ao Criador. Foi seu desejo fatal, e ele atraiu a humanidade para a mesma trilha. Incapaz de atingir o trono de Deus, Lúcifer, agora Satanás, se voltou contra o que Deus mais amava: nós. Ele engana, corrompe e desvia corações do Pai. Mas Deus não nos abandonou. Já tinha um plano, e no centro dele estava Jesus, o Verbo eterno, pronto para reescrever a história. Vamos pausar. O orgulho de Lúcifer lhe custou tudo: seu lugar, sua glória, sua intimidade com Deus. Você já sentiu o orgulho assumir o volante? Uma decisão impulsionada pela arrogância. Um momento em que precisou provar algo, como isso o remodelou. Compartilhe suas reflexões abaixo. O que você acredita que realmente motivou Lúcifer? Apenas orgulho ou algo mais profundo como inveja? Sua visão ajuda a moldar esta jornada. E não saia daí. A batalha no céu está prestes a irromper, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Se isso está falando com você, deixe um like para eu saber que devo trazer mais partes como esta. Apocalipse, capítulo 12, revela o confronto. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos combateram o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. O céu, o reino da harmonia perfeita, tornou-se um campo de batalha. Miguel, o arcanjo cujo nome significa "quem é como Deus", liderou com lealdade feroz, um comandante forjado para defender a justiça divina. Do outro lado, Lúcifer, agora o dragão, reuniu o terço de anjos que o escolheram. Dragão não é por acaso. Sinaliza algo impiedoso, astuto e destrutivo. Lúcifer se tornara aquilo que perseguiu, consumido pelo ódio e por uma vontade de demolir tudo o que Deus ama. A batalha ardeu intensa, mas o resultado jamais esteve em dúvida. Miguel e as hostes fiéis prevaleceram, e Lúcifer foi expulso do céu, lançado à terra como um relâmpago, exatamente como Jesus descreve em Lucas capítulo 10, versículo 18. Ele não caiu sozinho. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, diz que o dragão arrastou com a cauda um terço das estrelas do céu e as lançou à terra. Essas estrelas, sendo os anjos que se rebelaram, agora demônios, mensageiros do caos que trocaram a luz pelas trevas. Satanás, agora chamado de príncipe deste mundo,
Em João capítulo 12, versículo 31, usa suas legiões para semear dúvida, medo e ruína. Mas sua derrota estava selada desde o princípio. Aqui, o mistério do livre-arbítrio entra em cena. Deus criou anjos e humanos com a liberdade de amá-lo ou de se afastar. Se Lúcifer tivesse sido apagado instantaneamente, os anjos remanescentes poderiam servi-lo por medo, não por amor. Deus deseja lealdade genuína, não obediência forçada. Ele sabia que Lúcifer trairia, mas permitiu a escolha, assim como permite as nossas. Essa liberdade torna o amor real, mas também traz risco. Lúcifer escolheu o orgulho e pagou o preço integral. Sua glória, seu posto, seu nome. Agora, imagine o céu em guerra, anjos em choque e Lúcifer caindo como um raio flamejante. De tirar o fôlego, sim, mas também sóbrio. Se um ser tão glorioso caiu por orgulho, o que isso diz sobre nós? Onde a gratidão e a humildade poderiam mudar sua perspectiva hoje? Conte sua história nos comentários. Quando escolher a humildade mudou o resultado? E não vá embora. A seguir, veremos onde Jesus estava no auge dessa batalha e como ele garantiu a vitória. Você não vai acreditar no que vem. Se isso ressoa, inscreva-se no Bíblia para receber o próximo capítulo assim que sair. Onde estava Jesus enquanto Lúcifer se exaltava e Miguel liderava os fiéis? A resposta é tão poderosa quanto surpreendente. Ela nos conduz ao coração do plano de Deus, onde o amor pela humanidade arde mais do que a rebelião. Jesus não foi um espectador passivo naquela guerra cósmica. Ele estava no centro, como a autoridade suprema que garantiu a derrota do mal e abriu o caminho para a nossa redenção. Para entender seu papel, voltamos antes da própria criação. João capítulo 1, versículo 1, traz a chave. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus, a expressão viva do divino, eterno e uno com o Pai e o Espírito. Ele não apenas precedeu Lúcifer, ele é o Criador de todas as coisas, inclusive dos anjos. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, declara que tudo nos céus e na terra, visível e invisível, tronos, dominações, principados e potestades, foi feito por meio dele e para ele, e nele tudo subsiste. Isso significa que Lúcifer, com todo o seu esplendor, devia sua própria existência a Jesus. Quando o anjo rebelde desafiou o Criador, desafiou aquele que lhe soprou a vida. Então, por que Jesus não extinguiu Lúcifer no instante em que o orgulho surgiu? Aqui, novamente, está o mistério do livre-arbítrio. Deus concede escolha real. Se Jesus tivesse aniquilado Lúcifer de imediato, as hostes remanescentes poderiam obedecer por terror, não por amor. Deus almejava uma fidelidade sincera, um amor nascido da escolha, não da coerção. Assim como Jesus permitiu que Judas seguisse seu caminho, permitiu que Lúcifer escolhesse e enfrentasse as consequências. Quando a guerra irrompeu, conforme descreve Apocalipse capítulo 12, Miguel e os anjos leais lutaram, mas a vitória estava firmada na autoridade de Cristo. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Jesus não foi um observador distante, ele era o comandante dos exércitos do céu. Ele mesmo testifica: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas, capítulo 10, versículo 18. Não é a voz de um espectador, é a voz do soberano que supervisionou a expulsão. Respire fundo e deixe isso penetrar. Desde o princípio, Jesus detinha a autoridade sobre Lúcifer e ainda assim escolheu nos salvar. Ele viu o mal se erguer e, mesmo assim, planejou um resgate que lhe custaria tudo. Isso muda como você sente o amor dele por você?
Diga nos comentários o que significa para você saber que Jesus está no controle, até nas suas batalhas mais ferozes. E se isso está trazendo clareza, curta para que esta mensagem alcance mais pessoas. Ainda assim, o papel de Jesus vai além. Ele é o centro do plano de Deus para a humanidade. Onde Lúcifer se agarrou para subir, Jesus desceu. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que ele compartilhou nossa carne e sangue para quebrar o poder da morte e nos libertar. Que contraste! Lúcifer alcançou o céu e caiu. Jesus desceu do céu e nos levantou. Esse amor sacrificial é o pulso do Evangelho e já estava em ação durante a rebelião celestial. Deus sabia que uma humanidade tentada precisaria de um Salvador. Então, enquanto o dragão caía, Jesus preparava o caminho que levaria à cruz. Por que os humanos eram tão centrais para Deus? Porque fomos feitos à sua imagem, com a capacidade singular de amá-lo livremente. Os anjos servem por desígnio. Os humanos podem escolher. Essa liberdade alegra o coração de Deus e provocou a inveja de Lúcifer. Expulso, Satanás voltou sua fúria contra nós. Incapaz de alcançar o trono de Deus, feriu aquilo que Deus mais amava. Em Gênesis capítulo 3, ele prometeu a Eva que ela seria como Deus, a mesma mentira que ele engoliu. Desde então, ele trabalha para nos arrancar do nosso Criador com medo, engano e destruição. Mas Jesus nunca nos deixou. Após a ressurreição, ele declara: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Mateus capítulo 28, versículo 18. Quando Lúcifer tentou roubar a glória de Deus, a soberania de Cristo selou sua derrota. Quando Miguel lutou contra o dragão, fê-lo sob o comando de Cristo. E enquanto Satanás caía, Jesus já moldava a redenção que alcançaria você e a mim. Ele é o Criador, o Rei, o Salvador, trocando um trono por uma cruz para nos trazer de volta para casa. O orgulho deforma, o amor restaura. Vamos refletir. Deus valoriza nossa liberdade tão profundamente que permitiu até a rebelião de Lúcifer. Como você está usando essa liberdade hoje? Uma decisão recente o aproximou de Deus ou o afastou? Compartilhe uma escolha que marcou sua jornada e não perca a próxima parte. Vamos desvendar a identidade do anjo misterioso que prende Satanás em Apocalipse capítulo 20. É Jesus, Miguel ou algo inesperado? Fique ligado, o mistério está prestes a se intensificar. Se isso tem sido útil, junte-se à nossa comunidade do Biblá para nunca perder um episódio. Séculos depois, a Escritura nos conduz a um momento de tirar o fôlego em Apocalipse capítulo 20. Um anjo misterioso desce com uma corrente reluzente e a chave de um abismo sem sol, algemando Satanás por 1000 anos. Quem é essa figura? E o que essa missão revela sobre o plano de Deus e sobre nós? João, exilado em Patmos, vê tudo se desenrolar. Um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Sem negociação ou alarde, ele prende Satanás. O dragão, o diabo, a antiga serpente, o lança no abismo e o sela por 1000 anos, para que não mais engane as nações. Sem diálogo, sem resistência. Apenas um ato decisivo, como se o destino do maior adversário de Deus fosse executado em silêncio solene. O mundo exala, o sussurro do tentador se apaga, mas a pergunta permanece: quem empunha tal poder? A Escritura retém o nome. Esse silêncio é parte do drama. A identidade importa porque revela a autoridade por trás da missão. Considere as principais leituras, começando pela mais impactante. E se o anjo for o próprio Jesus? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, o Cristo glorificado declara: Eu sou o vivente.
e tenho as chaves da morte e do Hades. Na imagem bíblica, chaves sinalizam domínio absoluto, controle sobre entrada e saída. Assim, quando João vê um anjo segurando a chave do abismo, é natural conectar os pontos com Jesus, que já reivindica essa autoridade. Some a isso o anjo do Senhor do Antigo Testamento, muitas vezes entendido como uma aparição pré-encarnada de Cristo, falando com a voz de Deus, recebendo adoração, executando juízo. Se Jesus é o anjo, a cena incha de majestade. Aquele que criou Lúcifer, testemunhou sua queda e escreveu nossa redenção, agora desce para trancar o inimigo em correntes. Ainda assim, Apocalipse capítulo 20 não o chama de Cordeiro, Verbo de Deus ou Rei dos Reis. Ele é simplesmente um anjo. Por que o anonimato? Talvez para destacar a missão em vez do título, para mostrar que a autoridade divina é tão completa que não precisa de um nome para ser sentida. Como isso soa para você? Consegue imaginar Jesus descendo com uma corrente para prender o enganador? Arrepia. Mas o anonimato ainda cutuca nossa curiosidade. Conte sua teoria abaixo e continue assistindo, porque as próximas possibilidades podem surpreender você. E se estiver curtindo este mergulho, confira o cartão ou a descrição para nosso vídeo complementar sobre as batalhas de Miguel. Outra visão forte aponta Miguel, o arcanjo guerreiro. Seu próprio nome, quem é como Deus, é um estandarte de lealdade humilde. Miguel não é anjo comum, é o comandante de campo do céu. Em Daniel capítulo 10, ele contende com o príncipe da Pérsia. Em Daniel capítulo 12, ele se levanta como o grande príncipe que defende o povo de Deus. E em Apocalipse capítulo 12, ele lidera o exército fiel e derruba o dragão. Dado esse histórico, Miguel parece um candidato natural. Já enfrentou Satanás. Prendê-lo seria a manobra final de uma longa campanha. Alguns chegam a ver Miguel como um título militar para Cristo. Outros mantêm distinção firme, vendo Miguel como anjo criado. Mesmo assim, o anjo de Apocalipse, capítulo 20, não surge em labaredas de batalha, mas como um oficial que executa uma sentença. Chega com uma chave e uma corrente e cumpre um juízo sem espetáculo, o que levanta um pensamento mais ousado. E se o anjo for Abaddon, o destruidor de Apocalipse, capítulo 9, versículo 11? Abaddon é chamado de anjo do abismo, governante sobre os seres semelhantes a gafanhotos que dali emergem. Diferente de Miguel, que luta nos céus, Abaddon parece administrar o próprio reino onde Satanás será confinado. Não um prisioneiro, mas um carcereiro. A ideia é provocativa. Se o abismo é uma prisão cósmica, quem melhor para trancar o portão do que seu guardião designado? Alguns rejeitam isso porque Apocalipse 9 associa Abaddon a juízos aterradores, levando muitos a supor que ele seja maligno. Contudo, a Escritura não o rotula explicitamente como demoníaco. Deus frequentemente emprega anjos de destruição como instrumentos de juízo justo. Lembre o destruidor no Egito ferindo os primogênitos. Êxodo capítulo 12, versículo 23. Se Abaddon for o encarregado, a cena vibra de ironia. O destruidor torna-se o carcereiro do destruidor, como se o próprio abismo declarasse: este é o seu lugar. Há, é claro, uma leitura mais humilde. Talvez o anjo seja simplesmente isso: um servo sem nome cumprindo a vontade de Deus. O anonimato amplifica a soberania de Deus. Não importa quem executa a ordem, importa quem a decreta. Seja Jesus, Miguel, Abaddon ou um emissário desconhecido, a mensagem soa clara. O mal que engana as nações desde o Éden é silenciado. Por 1000 anos, o abismo é selado. O mundo experimenta uma quietude imposta, uma pausa na longa tempestade.
em que as nações já não são iludidas. Imagine a vida sem o sussurro do diabo. Menos dúvidas, menos fraturas por dentro. O que você faria com essa clareza? Diga nos comentários como um mundo sem o enganador inspira você. E não perca o próximo capítulo. Vamos explorar o que acontece durante esses 1000 anos e por que isso importa para a sua vida agora. Se isso está despertando esperança, compartilhe este vídeo com alguém que precisa. Então, qual é o significado do milênio? Apocalipse capítulo 20 retrata um tempo em que Satanás está preso, incapaz de enganar. Imagine um mundo sem o assobio do tentador, sem as mentiras que dividem, sem o puxão constante rumo à ruína. Ele é lançado no abismo e selado por um decreto que nenhuma criatura pode romper. Esse selo não é um simples cadeado. É um veredito soberano, evidência do poder absoluto de Deus. Durante esse período, o tumulto histórico, da serpente no Éden às nações inflamadas pelo engano, cai em silêncio, como se o mundo finalmente inspirasse depois de um fôlego muito longo. Mas como devemos entender esse milênio? Estudiosos das Escrituras oferecem várias leituras fiéis. Premilenistas esperam um reinado literal de Cristo na Terra por 1000 anos, uma estação de justiça e paz sob seu governo direto. Amilenistas veem o milênio simbolicamente como o reinado presente de Cristo nos corações dos fiéis, inaugurado em sua ressurreição. Pós-milenistas vislumbram uma renovação do mundo, impulsionada pelo Espírito por meio do Evangelho, antes do retorno final de Cristo. Diferenças à parte, um ponto permanece firme. Durante esse tempo, Satanás está inativo. Ele não pode enganar, interferir ou semear discórdia. Essa certeza alimenta a esperança. O mal, por mais estrondoso que seja, é limitado, e sua coleira está nas mãos de Deus. Essa linha de soberania liga a queda de Lúcifer ao abismo de Apocalipse 20. Lúcifer caiu porque quis ser Deus. Satanás é preso porque Deus é soberano. Jesus o afirma em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Do alvorecer do tempo ao último capítulo, nada escapa ao seu domínio. O orgulho de Lúcifer é pisoteado. A revolta de Satanás é silenciada. O céu age com poder incontestável. E essa soberania traz peso prático. A história de Lúcifer ergue um aviso vermelho contra o precipício do orgulho. Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz com clareza: o orgulho precede a destruição. Com beleza e sabedoria, Lúcifer olhou para si e viu um Deus, apenas para tornar-se um dragão derrubado. Quantas vezes o orgulho também nos ilude? O impulso de provar, de ofuscar, de abafar a voz mansa da humildade. O orgulho nos cega para a verdade de que qualquer luz em nós é emprestada daquele que nos fez. O colapso de Lúcifer nos convoca à gratidão, para lembrar que a força se encontra na dependência do Criador. Em contraste, o caminho de Jesus nos chama à humildade. Enquanto Lúcifer escalava para cima, Jesus se abaixou. Hebreus capítulo 2, versículo 14, nos diz que ele se fez humano para destruir o poder da morte, trocando um trono por uma cruz. O anjo que buscou exaltação caiu. O filho que abraçou a humildade nos levantou. Humildade não é fraqueza, é a força forjada por Deus que vence o mal. Quando escolhemos servir, perdoar e escutar, caminhamos no caminho de Cristo, o caminho que cura corações e restaura vidas. O aprisionamento de Satanás sublinha o ponto. O mal pode rugir, mas a humildade sustentada por Deus sobreviverá ao rugido. E o milênio sustenta a esperança. O mal não rugirá para sempre. As lutas que você enfrenta
Tentações, injustiças, dúvidas persistentes têm data de validade. Deus está escrevendo a história e a última página pertence a Ele. Essa esperança não é apenas futura, ela sustenta você agora. Quando o dia for difícil, lembre, o Jesus que testemunhou a queda de Lúcifer e ordenou a prisão de Satanás está com você. Escolha a luz. Confie no amor em vez do medo. Tire um momento. Saber que o mal será silenciado e que Deus está no controle. Isso não enche seus pulmões de esperança? Como essa promessa molda sua fé hoje? Talvez seja a força para encarar o que está à sua frente, ou a coragem para escolher a humildade quando o orgulho parece mais fácil. Diga nos comentários o que um mundo sem o enganador mudaria para você. E siga em frente. No próximo passo, vamos entrelaçar todos esses fios e convidar você a uma escolha que pode mudar sua vida. Se isso ajudou, inscreva-se e explore nossa playlist especial linkada abaixo. As histórias de Lúcifer e do anjo misterioso nos confrontam com uma decisão. De que lado estamos? O orgulho de Lúcifer termina em ruína. Seus seguidores tornam-se agentes da sombra. Jesus nos chama à redenção, à humildade, à vida. Ele oferece liberdade, mas a escolha é nossa. Cada decisão, perdoar ou manter contas, servir ou perseguir glória, ecoará na eternidade. O aprisionamento de Satanás mostra que o mal nunca tem a última palavra. Deus tem. Viva como se isso fosse verdade. Porque traçamos o arco do céu abalado pela rebelião até o abismo selado por decreto. E uma verdade ressoa: Deus está no controle. A queda do anjo mais glorioso nos alerta para a beira do abismo do orgulho, enquanto o triunfo de Jesus, que desceu em amor para salvar, nos enche de esperança. Seja o anjo de Apocalipse 20, Jesus Miguel, Abaddon ou um servo sem nome, a missão permanece. O mal que enganou as nações é contido, e o trono acima de todo trono resplandece incontestado. E onde você está nessa história? O orgulho levou Lúcifer à ruína. A humildade em Jesus nos traz para casa. Todos os dias enfrentamos escolhas que espelham essa guerra em miniatura. A Escritura assegura que o desfecho está decidido. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Jesus, aquele que viu Satanás cair, que comanda os exércitos do céu, que morreu e ressuscitou por nós, convida você a viver na sua luz. A salvação está aberta hoje e a decisão é sua. Você está na luz, confiando no amor de Cristo ou deixando que o orgulho conduza você para a névoa. Você não precisa esperar o milênio para viver com esperança. Escolha a humildade. Escolha o amor. Escolha Cristo. Se esta mensagem tocou você, inscreva-se no Biblá para mais conteúdo que aprofunde sua fé e aguce sua mente. Toque em like se algo nesta história encontrou você onde você está. E compartilhe com alguém que precisa saber que o amor de Deus supera toda escuridão. Diga abaixo: quem você acredita ser o anjo misterioso de Apocalipse 20? Jesus, Miguel, Abaddon ou outro servo? Sua percepção importa. E aqui vai um desafio final. Como você vai praticar a humildade de Cristo hoje? Pedindo perdão, ajudando alguém em necessidade ou confiando a Deus aquilo que você não pode controlar? Acrescente sua reflexão nos comentários e inspire outros. A batalha cósmica nos ensina que nossas escolhas importam. Escolha a luz. Caminhe na liberdade que Jesus dá. A luz já venceu e você pode viver nessa vitória agora.